Olá, vamos começar a nossa segunda aula. Agora vamos falar sobre a igreja na Idade Média. Nós falamos sobre a Idade Antiga, Idade Média, depois vamos à Idade Moderna, que é a Reforma, e por fim a Idade Contemporânea, que são os dias atuais. Agora vamos falar sobre a Idade Média. Então veja só, a igreja, ela, na Idade Média, ela começa a se caracterizar por uma época em que o poder romano ele está desfacelado. O poder político romano, em 476 e até antes, vários povos os chamados povos bárbaros, como os visigodos, os ostrogodos, os godos, eles vão germanizando, totalmente germanizada. E é nesse período em que há um vazio de poder político, porque os germanos eles eram considerados romanos também através da fusão, né, que aos poucos nas fronteiras de Roma eles foram se estabelecendo e eles vão se miscigenando com o povo romano. E aí esse vazio de poder vai fazer com que os papas eles adquiram cada vez mais poder. Muitos acreditam que o primeiro papa, de fato, foi Leão I, mais ou menos no ano 440, lá na época do Concílio de Calcedônia. Era a época também que Átila, rei dos hunos, estava para invadir Roma e foi detido por Leão I, ou seja, não foi o imperador romano que estava na guarda da cidade. Quem estava na guarda da cidade era Leão I. Então a gente vai vendo a identificação futura do Pontífice Máximo, que agora era o próprio Leão I. E é interessante nós vermos que a partir daí a gente vê também a nomenclatura, né, dos papas. Ela começa a surgir justamente esses nomes a partir de Leão I. Embora Teodósio, desde Teodósio, em 380 depois de Cristo, já nós vemos também referências ao poder da Igreja Católica, ao poder dos bispos, a reivindicação do bispo de Roma como sendo o bispo principal e como pai dos outros bispos, aí daí vem a denominação Papa. Então, essa é uma época também de ascensão de Gregório Magno. Então vejam só, esse período é conhecido como Idade das Trevas porque é um período onde a religiosidade ela está acima de todas as coisas, acima do homem. Tanto é que quando o iluminismo vai acontecer mais adiante, ele vai trazer essa frase iluminar no sentido de quê? De tirar essas trevas da religiosidade, trazer a luz para o homem, onde o homem vai ser o centro desse universo. Mas na época chamada Idade das Trevas, a Idade Média, quem era considerado o centro do universo? Deus. Era o chamado teocentrismo, ou seja, Deus está no centro de tudo. Então a Idade Média ela teve essa caracterização onde tudo era voltado para Deus. Gregório foi um dos papas mais notáveis dessa época, né? Entre 540 e 604. Ele nasceu nos turbulentos tempos do Império Ocidental. Ele tentou reconquistar a metade ocidental do Império, perdida para as forças teutônicas de família tradicional. Então, Gregório ele vivia numa época em que já havia a divisão entre Roma, a igreja cristã, se estabeleceu nesses dois lugares. Então, a igreja sempre havia uma disputa política e espiritual de Constantinopla com Roma. Esse período, no primeiro período da Idade Média, nós vamos ter pessoas, né, as obras de Ambrósio, as obras de Jerônimo, as obras de Agostinho, né, que viveu no século IV também. Também nós temos Jerônimo, né, que fez
traduzir a Bíblia dos originais gregos e hebraico para o latim, vai morar lá em Belém, em Israel. Então é um período em que surge também as bases escriturísticas de hoje, o latim de hoje, que até hoje é usado, surgiram também na Idade Média. Outra coisa interessante a ser falado aqui, deixa eu ver aqui outro detalhe aqui que eu anotei. Era, agora adiantando mais um pouquinho, sobre a dinastia carolíngia. Nós estamos aí já agora do ano 500, e que nós estávamos aqui em diante, nós vamos agora para o ano 800, onde surge Carlos Magno. Durante esse período, a Igreja Católica ela começava a, de uma certa forma, reinar sozinha na Europa, porque havia esse vazio de poder com a queda do Império Romano. Mas vai surgir, né, um imperador chamado de Carlos Magno, que vai ser coroado pela Igreja Católica, e que a ideia era que ele dominasse politicamente sobre toda a Europa, formando o chamado Sacro Império Romano. Então, o Papa ele vai coroar Carlos Magno, exatamente no ano 800, para o surgimento desse Sacro Império Romano. Então, no Natal de 800, se imaginava que ia surgir um Império Universal, paralelo à Igreja Universal. Acreditava-se na época que o reino de Deus tinha dois braços, o espiritual, que era Roma, presidido pelo Papa, e o temporal, que era a responsabilidade dada a Carlos Magno, que eu falei aqui agora. Essa época também é caracterizada pelo feudalismo. O que era o feudalismo? Eu vou ler aqui uma definição que diz assim: foi um sistema social agrário que surgiu na Europa com a crise da vida urbana após as invasões bárbaras. Com o enfraquecimento do poder imperial, as pessoas foram forçadas a voltar para o campo em busca de sobrevivência. O feudalismo era um sistema de organização política baseada na posse da terra. Então havia um senhor de terra e havia os seus vassalos, ou seja, os servos, os senhores, aqueles que serviam naquela propriedade, e aqueles feudos, aqueles castelos, de vez em quando formava-se um reino. Então era uma sociedade que foi se organizando, saindo de um império. Agora vamos aqui entrando na propriedade privada, né? Ou seja, a caracterização social vai... Em 1054 é o período que a igreja vai se dividir, ou seja, aquela força política que havia em Constantinopla, a igreja oriental, agora em si ela vai definitivamente, realmente romper com Roma. Então, antes mesmo da reforma de Lutero em 1517, em 1054 nós vamos ter a primeira divisão da igreja, ou seja, haverá o surgimento da igreja ortodoxa grega. Embora naquela época houvesse um certo poderio, né, de Roma, aí sim já havia esse poderio romano, essa afirmação do bispo de Roma, mas isso vai se perder no ano 1054 com o surgimento da igreja ortodoxa grega. E dela vai surgir muitas outras igrejas ortodoxas, né? Durante o leste europeu, na Bulgária, na Romênia, na Hungria, na própria Rússia, são desfacelamentos do que vai acontecer com esse cisma do Oriente. Uma coisa interessante a ser falado nesse período da Idade Média era o cardinalato, né? Ou seja, a formação de ministros cardeais tem origem no começo do século IV. A Bíblia não fala do termo cardeal, né? É uma coisa intrínseca à Igreja Católica. Certas igrejas em Roma e vizinhas haviam sido designadas como locais exclusivos de batismo. Os pastores dessa igreja ficaram conhecidos, então, como sacerdotes cardeais. A região de Roma também havia sido dividida em distritos para a organização das obras de caridade. Os sacerdotes destas regiões ficaram conhecidos como diáconos
cardeais. Os bispos próximos de Roma também receberam honra especial, passando a ser conhecidos como os bispos cardeais. Então, tem origem no século IV essa denominação. Outra coisa interessante de se falar desse período é sobre Hildebrando, ou chamado também de Gregório VII. Né? Sua grande vitória contra a investidura laica e a favor do poder papal ocorreu quando o imperador Henrique IV tentou indicar o nome do novo bispo de Milão, algo que foi contestado por Alexandre II. O corpo eleitoral do arcebispado escolheu um homem chamado Ato, reconhecido pelo Papa, enquanto Godofredo, o indicado do imperador, foi excomungado. Então, a gente vê que nessa época havia uma luta, não é, de poder entre o poder civil e o poder espiritual. Na época de Gregório VII, o poder espiritual, o poder religioso, ele era mais forte. A gente vai ver também que durante a história, durante a própria Idade Média também, que a Igreja Católica vai perder também esse poder com o rei da França, Filipe II, quando ele vai fazer o chamado cativeiro babilônico. Não o cativeiro babilônico de 586, em que os judeus ficaram cativos na Babilônia, não é? Mas é uma expressão teológica para dizer que o papado ele vai sair da Itália e vai se concentrar no século XIV, lá da França, devido a essas pendengas políticas entre o poder civil dos reis, de França, Itália, Alemanha, com o poder religioso do Papa. Outra coisa interessante para ser falado nesse período são as cruzadas, né? As cruzadas foi um período em que o Papa ele leva exércitos desde a França, a Inglaterra, a Itália. Ele obtém sucesso a princípio na Terra Santa, mas depois os muçulmanos eles retomam a Terra Santa e as cruzadas, em um breve parênteses que nós estamos falando aqui agora, elas não chegam a seu contento, né? A ideia de libertar a Terra Santa, ela não consegue se estabelecer. Tanto é que depois os turcos otomanos também, eles vão ocupar e até chegar ao Império Britânico, né, no século XIX, a Terra Santa vai estar sempre ocupada por muçulmanos, quando os ingleses a liberam no século XIX e depois da Segunda Guerra Mundial, aí por completo a ONU libera o país de Israel. Mas voltando um pouco aqui, essa época da Idade Média também é a época onde surge a Ordem Franciscana, né, de São Francisco, que era um homem muito rico, filho de um comerciante, e que ele vai fundar a ordem, que não era novidade, né? Havia já ordens monásticas, monastérios, e Francisco vai ser mais um. Porém, ele vai se caracterizar nessa época como uma pessoa, uma ordem que ela vai trazer os princípios de humildade, que era o que mais faltava na Igreja Católica nesse período. Havia outra coisa que era o contrário disso, que era chamada simonia. E o que era simonia? Era a corrupção da Igreja através de venda de cargos a políticos, a empresários, ou seja, vender um cargo eclesiástico por dinheiro. Como é que um bispo, como é que um papa, ele adquire a sua posição através de dinheiro? Muitas vezes a pessoa não tinha formação nenhuma religiosa, mas ele tinha um certo parentesco com... Esse período também ele é caracterizado por surgimento das universidades, né? As universidades, uma das primeiras universidades surgiram na Europa, né? Como a Universidade de Salamanca, depois também vai surgir na Inglaterra, no Oxford, Cambridge,
E é um período que a Igreja Católica também contribui nesse sentido de o surgimento do ensino superior. Havia também a questão dos hospitais, que surgiram também nesse período da assistência social. Outra coisa importante ser falada sobre o período da Idade Média é sobre... Eu falei agora há pouco sobre o cativeiro babilônico e depois nós temos aqui, nesse período do cativeiro babilônico, que eu falei há pouco, uma mística chamada Caterina de Siena. Ela foi um grande representante do movimento latino. Já havia tido Bernardo de Claverol, e ela também foi uma mística que ajudou no sentido de que a igreja pudesse ser mais espiritual. Então havia sempre, nesse período que a Igreja Católica estava envolto à simonia, aqueles que eram mais espirituais, que tinham revelações, como Caterina de Siena, e também havia o período do que a igreja passava sobre os holofotes da corrupção. Nesse período também surge a questão da reforma, né? Nós estamos passando aqui de um período da Idade Média para chegar na Idade Moderna, e surgem os primeiros reformadores, como Wycliffe, né? Que foi o primeiro reformador, que foi estudante e professor de Oxford, proibida naquela época fazer tradução da Bíblia. E a Inglaterra sempre se caracterizou por uma certa independência de Roma, né? Até mesmo na época do surgimento do cristianismo, muito do cristianismo que surge na Inglaterra, a princípio, ele não foi feito pela Igreja Católica, né? Ele surge por missionários que não tinham ligação ainda com a Igreja Católica, tanto é que o anglicanismo até hoje se considera que ele surgiu não necessariamente da Igreja Católica, né, mas dos primeiros trabalhos de missão que surgiram na Inglaterra. E a gente tem também, além de Wycliffe, nós temos John Hus, né, que vai ser um pré-reformador, Savonarola, que vai surgir na Itália, que era considerado um monge dominicano considerado um grande pregador. E nessa época também surge o que era o período da chamada Renascença, né? Ela foi uma palavra usada pela primeira vez em 1854 para representar o período vivido na Europa entre 1350 e 1650, em que há um renascimento da cultura. Então nós vemos que nesse período a Renascença vai ajudar para que mais adiante, né, surgisse a Reforma e mais adiante ainda surgisse também a Revolução Francesa, para que a sociedade daquela época, que era tão teocêntrica, ela se transformasse também antropocêntrica, no conceito do homem, a importância também do homem, e aí dessa religiosidade ela também vai desenvolver também um lado humano, o lado humanista, que vai se caracterizar esse período. Então, terminamos aqui a nossa aula relacionada à Idade Média e agora nós vamos à Idade Moderna.